Saudações, amigos e amigas! Vocês estão bem? Eu espero que sim, estejam bem, em paz e com saúde. Nós estamos começando aqui mais um encontro da nossa temporada 2021 de vídeos relacionados a humanidades. Eu gostaria aqui de fazer um convite a você que não é inscrito no canal. Inscreva-se, por gentileza, deixe o seu comentário no vídeo, deixe a sua curtida, divulgue, compartilhe esse vídeo. Enfim, você ajuda muito, é a sua forma de colaborar. E desde já eu agradeço. Olha, eu gostaria aqui de começar esse nosso encontro de hoje, esse bate-papo, com uma poesia aqui do Ferreira Goulart. Na verdade, um trecho bem curtinho aqui de uma poesia do Ferreira Goulart, a poesia Não Coisa. E ela começa assim: o que o poeta quer dizer, no discurso não cabe. E se o diz é para saber o que ainda não sabe. Eu vou começar nosso encontro de hoje com esse trecho curto e vou terminar também com um trecho curto, porque eu acredito que essa poesia diz muito sobre o interesse desses vídeos, desses encontros. Então, confirmando aquilo que a poesia nos traz, o interesse desses vídeos não é produzir aqui qualquer eruditismo excessivo ou rigorismo acadêmico. Nossa intenção é basicamente provocar, seja um diálogo, provocar um debate, provocar o próprio pensamento. Dito isto, eu gostaria então de fazer uma breve retrospectiva sobre o que nós já falamos. Nós conversávamos nos encontros anteriores sobre a origem da filosofia, precisamente sobre a questão da abstração e a questão da dúvida. São dois vídeos interessantes que você pode estar assistindo, os vídeos anteriores. O vídeo intitulado Felicidade e Abstração em Aristóteles é um vídeo que vai iniciar os nossos trabalhos em 2021. Pois bem, eu quero continuar nessa mesma toada, falando ainda da filosofia antiga, porque, ao meu ver, é interessante manter os nossos olhos, as nossas atenções e leituras voltadas para essa época da filosofia, para a sua origem, precisamente, porque lá, junto com os gregos, é possível a gente entender o modo como a filosofia surge através da postura dos próprios pensadores. Isso é importantíssimo, É o que marca, de fato, esse novo modo de entender o mundo. Porque existiam modos antigos de compreender o mundo, anteriores aos gregos, inclusive. Mas essa forma genuinamente grega é o que marca, é o que dá identidade ao que nós chamamos de filosofia. E é por isso que, voltando para os gregos, é preciso, portanto, regressar aos gregos, nós teremos uma compreensão, digamos, qualitativa do fazer filosofia. É claro que eu sempre gostei e sempre repito aos meus alunos a máxima kantiana sobre o ensino da filosofia. É importante entender, como Kant, que ensinar filosofia se dá a partir do próprio filosofar, da própria marcha do pensamento em busca de compreender o incompreensível ou o não pensado. Foi sobre isso que nós falamos indiretamente quando falamos de abstração no primeiro vídeo desse encontro. Abstração significa isso, pensar o não pensado, sair daquele marasmo do pensamento, daquela rotina do pensamento, pensar diferente, e é por aí que a coisa começa. Então nós falamos sobre duas posturas, a postura da abstração, ou ferramenta, como queira, e falamos sobre a postura do cético. Citamos inclusive o Pirro de Elis como precursor dessa forma de entender o mundo, sempre colocando a dúvida, a indagação, diante de qualquer verdade tida como absoluta. Então, como eu disse, gostaria de seguir nessa toada, ainda traçando aqui um itinerário sobre a origem da filosofia, porque lá tem um oceano de coisas para nós mergulharmos aí e compreendermos. Pois bem, eu gostaria aqui de trazer para o nosso encontro dois princípios que, ao meu ver, de acordo com as minhas leituras e interpretações, estão presentes na vida dos primeiros pensadores, daqueles que se aventuraram por uma forma diferente de ver o mundo. E esses dois princípios eu os denomino da seguinte maneira: o princípio da insubordinação e o princípio da harmonização. Bem, o que se trata isso? Vamos lá. O que eu entendo por princípio da insubordinação? O que é insubordinar-se? Olha, insubordinação é você se colocar numa postura que permita com que a coisa esteja de igual para igual com você. E nunca você abaixo e a coisa acima. Não, peraí, estamos aqui em pé de igualdade. Isso é insubordinação aqui para o contexto que nós estamos querendo conversar. Então os primeiros pensadores se insubordinavam diante de duas coisas, que é, por um lado, a insubordinação diante do problema e a insubordinação diante da autoridade. Como é que se dá isso? Esses primeiros filósofos jamais se resignavam diante do problema. Então, missão dada para eles era missão cumprida. Tinha que ir até o fim. Era uma investigação que envolvia a vida, inclusive.
Eles iam, sim, até as últimas consequências para dar uma resposta para o problema. Era uma obstinação tamanha, a ponto de a vida se confundir com a filosofia. Por isso que nós costumamos dizer que nessa época a filosofia é a própria vida, é o modo de vida desses primeiros pensadores, né? Então a teoria nessa época, e quando eu digo nos filósofos antigos aqui, eu estou dizendo desde os pré-socráticos até os helenísticos, né? A teoria nessa época se confunde com a vida, não tem como dissociar, separar a filosofia da própria vida desses pensadores. Então, eles se insubordinavam diante de um problema, iam até o fim para poder dar uma resposta para esse problema, né? Seja o problema sobre a natureza das coisas, sobre a física, a ponto de lançarem, como no caso de Aristóteles, lançar um sistema filosófico para dar conta da explicação da natureza. Isso é fantástico, né? E por outro lado, nós temos o princípio da insubordinação voltado à autoridade, né? Importante entender aqui que autoridade aqui, eu estou me referindo a alguém que, dotado de uma postura autoritária, quer impedir a reflexão, quer impedir o florescimento da vida intelectual. Isso é que eu estou dizendo aqui como autoridade, né? Não é autoridade só no sentido hierárquico da coisa, não. É autoridade autoritária, melhor dizendo. Então, havia uma insubordinação por parte desses pensadores a essas duas categorias, ao próprio problema e a autoridade que repelia a reflexão filosófica, né? E alguém que se subordina, que se sujeita ao próprio problema, ou seja, alguém que se resigna e diz, não, isso não é para mim resolver, eu não dou conta do recado, vamos deixar isso de lado, ou alguém que se subordina à autoridade, é alguém que está abraçando a ignorância na visão desses primeiros pensadores, né? Um grande exemplo desses grandes pensadores que não se resignaram diante do problema e diante das autoridades é o grande Sócrates, né? Que foi até as últimas consequências para assumir toda a sua teoria, a sua teoria que se confundiu com a sua própria vida, né? E o outro, então, princípio é o princípio aqui da harmonização. Lembrando que os nossos vídeos estão na média de 10 minutos e eu quero manter esse padrão, por isso estou tentando ser um pouco rápido aqui. Olha, o conceito de harmonização ou de harmonia para os gregos é importantíssimo. Para os gregos, o cosmos estava numa constante harmonia. E quanto mais o ser humano, na sua totalidade, eu digo aqui corpo e alma, né, estivesse harmonizado, ou os polos antagônicos estivessem em harmonia, o polo antagônico primordial é o corpo e a alma, então quanto mais eles estivessem harmonizados, e o que significa essa harmonização? O que significa essa harmonia? Significa colocar a casa em ordem. Mas o que é a casa aqui? O que é o oikos? O conceito oikos para os gregos significa casa. É o corpo e a alma, né? Se o corpo vai bem, a alma vai bem. Se a totalidade, se a composição está bem, ou seja, corpo e alma, se há uma harmonia, logo esse corpo e essa alma estão harmonizados com o cosmos. Consequentemente, a pessoa vai conseguir desenvolver com qualidade tudo aquilo ao que ela se propôs, né? Ou seja, a resolução de um problema, a própria atividade do pensamento, a atividade da criação, a genialidade, a capacidade de raciocinar, de refletir, a própria inteligência, né, o próprio conhecimento vai estar acontecendo de forma qualitativa. Então, essa harmonia, esse equilíbrio que o próprio Aristóteles vai dizer que é fundamental, inclusive, para a própria vida em sociedade, nessa justa medida, isso é fundamental para os gregos. Então, é o que eu chamei aqui de princípio da harmonização, né? Então, para os gregos é importante um autocontrole, um equilíbrio do corpo e da alma, a fim de produzir de forma qualitativa, de produzir de forma eficiente, de forma eficaz. Então, são dois princípios que nós trouxemos aqui hoje. O princípio da harmonização, esse último que eu falei, ou seja, harmonizar a mente e o corpo, conduzir a sua vida de forma tão regrada a fim de você conquistar uma ascese, uma elevação espiritual, a fim de que a sua alma, claro, harmonizada com o bem-estar corporal, ela possa atingir um estado de ascese que te permita viver melhor, ter uma vida feliz, ter uma vida boa. E o princípio da insubordinação, não se sujeitar ao problema e à autoridade que venha coibir a sua forma de pensar ou de refletir de forma livre. Bem, aqui para não tomar muito tempo, quero terminar com outro trecho aqui do Ferreira Goulart, do mesmo poema aqui, o poema Não Coisa. E ele diz o seguinte: a linguagem dispõe de conceitos, de nomes, mas o gosto da fruta só o sabe se a comes. Ou seja, a linguagem é limitadíssima para explicar tudo que a gente quer explicar. Mais uma vez eu repito, se você quer sentir o gosto da fruta, é necessário comê-la. Se você quer compreender mais, é necessário voltar-se para a leitura. E aqui serve o nosso canal para indicações, né? Nós temos textos maravilhosos, né? do Werner Jäger, que é um grande pesquisador, do Giovanni Reale, que também trabalha
com esse período da filosofia pré-socrática e helenística, principalmente a filosofia helenística tem textos brilhantes, né? E é claro, os textos dos diálogos platônicos são dicas que eu deixo aqui para esse vídeo, tá ok? Galera, é isso, desculpa que se a gente se estendeu um pouquinho. Um grande abraço a todos, nos vemos aqui no próximo encontro. Qualquer pergunta deixa aí nos comentários do vídeo, tá? Mais uma vez, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo, comente, fique à vontade. Um grande abraço e até a próxima.